Então vamos lá, gente. Bom dia para quem ainda não vi entrar, certo? Hoje nós vamos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Sim, Sim? sim. Então dá certo. Acho que foi eu que cliquei errado aqui e acabei saindo do Meet. Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos corrigir a atividade sobre diluição das soluções, certo? Uma atividade bem simples. A gente precisa ter cuidado com a interpretação para que a gente não erre, certo? O maior cuidado é com a interpretação, certo? E vamos fazer uma revisão bem pequena sobre todas as outras concentrações, não uma revisão de exercício, uma revisão só mesmo teórica, certo? Sobre as concentrações, para a gente ter essa revisão para a próxima, para a tarde que vocês vão fazer o simulado, certo? Outra coisa que eu queria logo antes de começar a falar com vocês, eu deixei quarta-feira uma atividade de 20 questões sobre a revisão de todos os conteúdos de concentrações de soluções que nós estudamos, certo? É uma revisão mesmo de todo o conteúdo de concentração das soluções que foi estudado, certo? A gente vai fazer, vocês vão fazer isso durante as férias. Ah, professora, mas eu estou de férias. Não, vou falar igual o meu pai falava para mim: estudante não tem férias, quem tem férias é trabalhador, certo? Bom, quando estiver trabalhando, aí você vai ter férias, certo? Porque aí você vai ter as suas férias, você vai ter o dinheiro para você usufruir das suas férias. E estudante não, estudante tem que focar para ser um bom profissional, certo? Então vocês vão ter essas atividades para fazerem, para revisarem o conteúdo, porque vocês sabem que quando nós retornarmos, nós vamos ter também a nossa AV2, né? Certo? Nossa AV2 sobre esses conteúdos, certo? É férias sim, porque você não vai estar indo para a escola e nem vai estar com atividade no Google Class toda semana, William. E como é férias para professor, não é férias para aluno, não. Certo? Aluno não tem férias, aluno tem que estudar. Para ele ter um bom emprego, aí sim ele vai ter férias, certo? Então, é focar, continuar com seus planos de estudo, certo? Organizando seus horários para estar sempre estudando para quando a gente retornar, ok? Então, vamos lá. Espero que todos estejam com o caderno na mão, certo? As questões copiadas no caderno, respondidas, para que a gente verifique aonde que está o erro, se errou ou não, certo? Outra coisa também que vocês têm que verificar é se vocês tiveram alguma dificuldade na interpretação, isso tudo agora nesse momento da correção, certo? Vocês vão ter que. E nada de estar deitado em cama, porque é só coíra, certo? Nada de estar deitado em cama assistindo aula. É sentado, certo? Organizadinho, como se estivesse na sala de aula. Porque assim vocês conseguem também aprender, certo? Então vamos para a primeira questão. A primeira questão. Ah, meu Deus do céu, então tá difícil para ti, né, Pedro? Não sabe nem onde está a tua alma, aí tá complicado, certo? Mas vamos focar, gente. A gente precisa, certo? Esses conteúdos vocês precisam muito, certo? Então vamos lá. A primeira questão é uma questão teórica. Ela diz assim: em relação a uma solução diluída, podemos afirmar que. Então vamos lá. Eu quero que vocês me digam o que vocês entenderam. O que é uma diluição? O que é diluir? O que é uma solução diluída? Alguém me diga aí, por favor. É uma coisa que tem duas substâncias, duas soluções. É uma coisa Eu que. acho. Eu acho.
Pedro diz que é uma coisa que tem duas soluções. Alguém diz uma outra coisa do que entende mesmo sobre diluir. O que é diluir? Quando há um soluto e um solvente. Quando há um soluto e um solvente. Rayane está dizendo pouco soluto. Então, alguém mais quer contribuir? Hein? Concordo com ela, tá certo, Pedro. Alguém mais, gente? Bora lá. Gabriel, Portela. Vamos lá. Dê a sua contribuição. É tipo quando se muda a concentração das coisas aí. É quando o quê, Pedro? Quando se muda a concentração da substância. Quando se muda a concentração da substância. Vamos lá. Vamos lá, mais contribuição. Eu quero pelo menos mais uma para eu fazer a conclusão geral de todas essas falas aí. Mais um aí. Bora, gente. Larga de vergonha. Aqui eu quero todo mundo sem vergonha. Bora lá. Professora, quando o soluto ele tá bem concentrado e aí depois a gente vem e aplica um solvente, por exemplo, a água, e como a senhora explicou na aula, um suco em pó. A gente coloca o soluto, que vem ser o pozinho, e aí uma certa quantidade de água, e só que, tipo, tá muito concentrado. E aí a gente vem e coloca mais água, que é o solvente. Certo. Ok. Então, de tudo isso que vocês falaram, né? Vocês observam que vocês fazem isso no dia a dia de vocês. Certo? Uma das concentrações das soluções, que é a diluição, diluir soluções, a gente faz normalmente no nosso dia a dia, certo? Uma das coisas, como a Ana Vitória colocou como exemplo, no preparo do suco, quando você compra aqueles kisuke, né? Lá ele diz, aquela quantidade de pacote é para 1 litro. Aí você pega aquela quantidade de pacote, despeja numa jarra, depois pega 1 litro de água e coloca. Mistura, pronto. Aquilo virou uma solução, certo? Aquilo virou uma solução. Por que virou uma solução? Porque você tem soluto e solvente, certo? Tem soluto e solvente. Tem soluto e solvente, ok? Certo? Então, aí você tem uma solução. Toda vez que você tem soluto e tem solvente, você tem uma solução. Então, você preparou, achou. Vulgarmente, a gente fala, eu achei o suco forte. Tá muito forte, certo? Então, eu vou deixar ele mais fraco. Eu vou enfraquecer esse suco. O que eu faço? O que a Ana Vitória falou. Acrescento água. Estou acrescentando solvente. Aí o suco vai ficar mais fraco, certo? Então, esse ficar mais fraco quer dizer que eu diluí a minha solução, certo? Eu estava com uma concentração X, certo? E fui para uma concentração Y. Mas a Y menor do que a X, certo? Justamente, Ana Vitória, um exemplo, eu pelo menos, suco de maracujá, quando ele está assim, aquela cor bem laranjada, eu não gosto de tomar, porque ele está bem concentrado. E eu sinto que faz mal para mim. Então, eu sempre tomo o suco de maracujá bem diluído. Aí você observa até pela coloração, fica mais claro. Por quê? Porque tem uma quantidade maior de água. Então, você pega aquele suco de maracujá que tá bem laranja, né? Bem amarelão, né? E quando você coloca a água, você vai ver que vai diminuindo a concentração, vai ficando mais, a cor vai ficando mais descolorada, né? Vai ficando mais fraca. Então, isso é uma diluição. Certo? Então, vulgarmente, a gente diz que diluição é deixar a minha solução mais fraca. Certo? Então, só relembrando, gente, a solução é o soluto e solvente. A solução não é diluição. Certo?
A diluição eu faço a partir de uma solução. Eu tenho que ter uma solução com soluto e solvente. Aí eu acrescento solvente e vou ter uma solução, a mesma solução, só que com a concentração menor. Então, por exemplo, se eu tenho um suco de 2 gramas por litro, eu acrescentar água e depois eu vou estar com ela diluída. Ela vai estar, por exemplo, com 1 grama por litro. Certo? Então, quando diminui a concentração da solução, não da substância, da solução, eu tenho uma solução diluída. Então, no resumo da ópera, o que é uma diluição? A diluição é eu acrescentar solvente. O soluto continua o mesmo, né? Se a gente for dar exemplo daquele suco que a gente faz, do saquinho, a quantidade do pó que eu botei lá dentro, ele continua o mesmo. O que eu fiz para ficar mais fraco, para diluir? Eu acrescentei mais água. Então, esse acrescentar de água, de solvente, eu estou diluindo a solução. Certo, meus amores? Entenderam? Sim. Sim? Então, agora, vocês não vão mais dizer, eu vou enfraquecer meu suco. Eu vou deixar fraco o meu suco. Não, eu vou diluir o suco. Certo? Eu vou diluir. É o que acontece também, outro exemplo, que a gente conhece no dia a dia, vocês observam que muitas pessoas fazem isso, outras não. Hoje em dia a gente vai no supermercado, a gente vai comprar, quando a gente compra amaciante, sabão líquido, certo? Eles vêm concentrado, não é verdade? Tem lá, antigamente a gente comprava aqueles garrafão de 2 litros, de 1 litro, né? De sabão líquido, de detergente, de amaciante. Agora não, agora a gente compra umas garrafinhas menores e lá vem dizendo concentrado, certo? Então, aquela solução ali está concentrada. Você observa que ela está forte, a cor está mais forte, certo? A textura está mais forte. Aí lá ele diz que é para 2 litros, por exemplo. Né? Quando a gente compra um amaciante, ele diz lá, para 2 litros. Então, você pode, aí fica a opção, você pode pegar, que não diluir, né? Deixar aquela concentração e botar uma quantidadezinha bem pequena do amaciante, né? Para deixar a roupa mais cheirosa. Ou você vai fazer o quê? Você pega um recipiente de 2 litros, coloca aquela quantidade que veio naquela garrafinha menor e completa de água até 2 litros e mexe. Aí você está diluindo a sua solução de amaciante. Aí você pode colocar a quantidade um pouco maior, certo? Na hora de lavar roupa. Uma tampa, normalmente quando vinha antigamente, que ela já vinha diluída, eles diziam uma tampa, certo? Uma tampa. Então, sempre, gente, se vocês forem observar, nos recipientes eles já vêm dizendo a quantidade para a quantidade de roupa, certo? Já vem dizendo que aquele recipiente é para 2 litros ou é para 1 litro, em que você pode fazer já a diluição, certo? Então, isso foi questão de economia de recipiente, certo? Por que agora as coisas são mais concentradas que a gente compra? Porque antigamente, a questão, gente, ó, o tamanho, a quantidade, todos são recipientes de plástico, a quantidade de tempo para dissolver no ambiente, né? Porque ele acaba dissolvendo no ambiente, né? Mas olha a quantidade de anos para acontecer essa degradação, certo? Então, quanto menor, mais rápido, certo? Então, também aconteceu essa questão da concentração em questão de tamanho dos recipientes. Certo, gente? Certo, queridos? Certo, gatos e gatas?
Sim. Tudo tranquilo? Então vamos para a primeira questão, né? Eu comecei essa só por causa da primeira questão. Então vamos lá. Na primeira ele diz: em relação à solução diluída, podemos afirmar que letra A apresenta sempre dois componentes. Não. O que ele quer saber? Em relação à solução diluída. A solução diluída apresenta sempre dois componentes? Não. Não, ela pode apresentar mais de dois componentes, não é verdade? Então, porque é uma solução, certo? É uma solução. Então, solução eu posso ter dois solutos e um solvente, então eu vou ter três componentes. Eu posso ter três solutos e um solvente. Eu posso ter quatro componentes, certo? Então, essa está errada. Vamos para a letra B. Possui muito soluto e pouco solvente. Uma solução diluída, ela possui muito soluto e pouco solvente? Não, né? O que a gente acabou de falar? A quantidade de soluto. O que acontece com a quantidade de soluto? Ela se desfaz. Algo do tipo, não sei a palavra certa. Na diluição, a quantidade de soluto continua a mesma. A quantidade do soluto continua a mesma. Eu vou aumentar a quantidade de quê? Solvente. De solvente. Sim, ela fica fraca, justamente, Pedro. Mas a quantidade do meu soluto continua o mesmo. Foi como eu dei o exemplo do pacotinho de suco. Quando você acrescenta água, continua aquela mesma quantidade do pacotinho de suco. Eu não tirei nenhuma quantidade e nem acrescentei mais. Certo? Então, a quantidade de soluto continua a mesma. Certo? Então, essa também está errada. Porque ela diz, possui muito soluto e pouco solvente. Não, a quantidade de soluto continua a mesma. Aumenta a quantidade de solvente. Então, corrigindo a letra B. A letra C diz, possui baixa concentração de soluto. E aí? Sim, eu tenho baixa concentração de soluto em relação ao solvente, certo? Eu diminuí a concentração, certo? Observem, ó, eu tinha uma concentração X e vou ter uma concentração Y menor. Então, baixa concentração de soluto, certo? A letra C, correta. A letra D, vamos só concluir. A letra D possui alta molaridade. Não, se eu estou falando em concentração molar, se é diluição, vai ter baixa molaridade, porque eu estou diminuindo a concentração, e molaridade é um tipo de concentração. Né? Que tipo de concentração é molaridade? Deixa eu ver se estão espertos. Que tipo de concentração é molaridade? Bora lá, meu povo. Que tipo de concentração é molaridade? Que medo de falar, você lá. Errar é humano, persistir no erro, 3 pontinhos. Fala, Pedro. Fração molar? Não. Fração molar é mol. Certo? É mol por mol, não é unidade. Molaridade. Que tipo de Quantidade de matéria? Quantidade de matéria por Mol. litro. Por litro. Quantidade de matéria é mol. Então, molaridade, eu posso dizer que é mol por litro. Ou quantidade de matéria por litro. Certo? Então, é uma concentração. Isso, mol por litro. Justamente, mol por litro. Então, molaridade, mol por litro. Então, tá errado, porque ele diz possui alta molaridade. Não, ele vai possuir baixa molaridade, porque a molaridade é uma concentração mol por litro e ela, como é diluição, vai diminuir. Apresenta sempre mais de 2 constituintes. Apresenta sempre Nem mais sempre. de 2. Nem sempre, justamente. Você
no mínimo você tem que ter 2, porque é soluto e solvente. Mas você pode ter mais de um soluto, certo? Ok? Então, a letra E também está errada. Então, a correta é a letra C, certo? Ok? Então, agora vamos para os cálculos. Vamos E fixar... professor, Oi. esses cálculos são muito grandes porque o meu ficou pequeno, não foi aquela coisa trabalhosa, não. Não, Por isso cálculo... eu fiquei estranhando. Não, cálculo grande tem mais a infração molar, certo? Os cálculos grandes são a maioria em fração molar. Em diluição, não são, certo? Então, agora bora fixar, gente, no perfil, botem lá o fixador, né? Como minha filha diz, o sininho, bota o sininho. Coloquem lá o sininho no perfil Alves e Brito, certo? Coloquem lá o sininho no perfil Alves e Brito. Não, meu bem, às vezes não, tem coisas que ficam... E às vezes, quando você faz em regra de 3, fica menor ainda. Certo? Eu vou desligar aqui minha câmera. Vou deixar só o áudio. Ai, eu entrei no e-mail, é outro e-mail. E vamos fixar aqui o quadro. Todo mundo está no quadro já, na imagem do quadro? Sim. Sim. Então, Sim. vocês já estão expert nessa questão de aula online. Vocês já estão top das galáxias em relação à aula online. Quando a gente voltar no meio a meio, vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Na segunda questão. A segunda questão, ela diz assim: qual é o volume da solução aquosa de sulfato de sódio a 60 gramas por litro, que deve ser diluído por adição de água para se obter um volume de 750 ml de solução a 40 gramas por litro. Olha aí, ó. Prestem bem atenção que você vai ter... Vou chegar mais pra cá. Você vai ter aqui, ó, nesse recipiente aqui, você vai ter uma solução de... sulfato de... Eu esqueci já. Então, meu desenho tá feio. Sulfato de sódio. Então, voltando aqui, sulfato de sódio. Então, aqui você vai ter Na2SO4. Aquoso. Aquoso quer dizer que é a minha solução. Certo? Então, aqui eu tenho uma solução em que ele diz que a concentração dela é... Então, a concentração dela é 60 gramas por litro. Gramas por litro, que tipo de concentração é? Deixa eu ver se vocês estão preparados para o simulado daqui a pouco. 60 gramas Parte por milhão? litro. Gramas Parte por por litro. milhão? É o que, meu bem? Parte por milhão? Não sei. Quando eu tenho concentração gramas por litro. Mol? Polaridade. Não. Molaridade é mol por litro. Grama por litro, gente. Que tipo É igual a massa dividida por volume. É massa dividida por volume. Mas que concentração é essa? O nome. Ah, vocês não estudaram para esse simulado, não? Ah, Jesus. Hein? Gramas por litro. É massa do soluto pelo volume da solução, que é a concentração comum ou concentração em massa, que é representado por C. Meus amores, vamos lá. Estava até elogiando vocês, que vocês estavam danados, e agora fazendo feio para mim. Gramas por litro, é concentração. Lembrem que eu falei para vocês, a unidade, ela te diz de quem eu estou falando. Então, gramas por litro é a unidade de concentração comum, porque é o que, acho que foi o William que falou, é a massa do soluto pelo volume da solução. Certo? Aí ele diz na questão
Deixa eu abrir a questão aqui de novo. Que deve ser diluída por adição de água. Então, aqui, ó, adicionou água, certo? Adicionou água para diluir. Aí, depois que adicionou água, ele diz quanto que ele adicionou de água? Não. Aí, ele adicionou água. Aí, depois que ele adicionou água, ele ficou com isso aqui, ó. Continua a solução de Na2SO4, que é o sulfato de sódio, aquoso, porque é em meio de água, certo? Só que agora ele tem uma concentração 40 gramas por litro. Observem, gente, aqui você já comprova que teve uma diluição, porque a concentração era 60, passou para 40, diminuiu. Então, houve uma diluição. Deu para entender esse desenho massa aí? Sim. Sim. Aí, o que ele diz? Ele diz que na solução final, ele tem um volume de 750 ml. Certo? Aí, ele quer saber qual era o volume inicial. Então, eu vou sempre botar aqui, ó. CI, porque é a concentração inicial, volume inicial. CF, concentração final, volume final. Certo, gente? Então, aqui está a interpretação da questão. Certo? Eu vou ler aquela de novo, mostrando para vocês aqui, ó. Qual é o volume da solução aquosa de sulfato de sódio a 60 gramas por litro, né? Aí ele diz que deve ser diluída por adição de água para que se obtenha para se obter um volume de 750 ml de solução 40 gramas por litro. Certo? Então, eu desenhei aqui o que diz a questão. Certo? Eu desenhei o que diz a questão. Então, vamos lá. Aí, qual é a fórmula de diluição? Se eu tenho concentração, então é CI vezes VI igual CF vezes VF. Na diluição, eu tenho a fórmula concentração inicial vezes volume inicial igual concentração final vezes volume final. Agora é só eu substituir que eu vou encontrar o que eu quero. Então, vamos lá. A concentração inicial é quanto? Bota aqui embaixo, ó, 60 vezes o volume inicial. Eu não tenho, é o que eu quero. Eu repito aqui, VI igual. Concentração final, ele me deu 40 vezes volume final, 750. Certo? Aí agora é só matemática. 60 VI é igual 40 vezes 750. Fizeram aí a conta? Deu quanto? Para quem fez a questão? 30 mil. Isso. 30 mil. Então, eu vou vir para cá. O meu volume inicial, eu vou isolar, porque é o que eu quero, é igual 30 mil dividido por 60. Está multiplicando, vem dividindo. Dividindo por 60. Certo? Eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. O meu volume inicial vai ficar 3.000 dividido por 6, que dá quanto? Dá quanto? 500, isso. 500 o quê, Pedro? 500 o quê? É volume. O meu volume foi dado no início em quê? Isso, Gisele. Em ml, 500 ml. Observe aqui, ó. O meu volume foi dado em ml. Então, pronto. Encontramos que no início eu ia ter 500 ml. 500 ml
e agora eu tenho 750. Observem, gente, que pelo desenho aqui você observa que a concentração, na diluição, a concentração diminui e o volume aumenta. Agora, a questão não pediu, mas eu pergunto agora para vocês. Quanto de água eu acrescentei para eu diluir essa solução? Eu quero ouvir, bora. Estão falando. Quanto de água eu acrescentei para eu diluir essa solução? Não, Rayane. Calma aí, No professor. final eu fiquei com 750. Eu tinha 500. Aí eu acrescentei mais água e fiquei com 750. Então eu acrescentei quanto? Isso, Karen. Karen, perguntando não, Karen. Responde com um ponto de final, não com de interrogação. 750 não, 250. Ó. Você tinha 500, foi para 750, então você acrescentou aqui mais 250. Compreenderam ou não? Alguém não compreendeu? Pode dizer aí. Não, Pedro? Tu não compreendeu, Pedro? Não, Natália? Não, essa parte tipo de adicionar água eu não entendi muito bem não, a lógica que a senhora utilizou. Certo, então vamos lá. Natália, tu não entendeu a mesma coisa que Pedro? Nessa lógica da adição de água? Pode falar. Fala aí. Faz um resumo, por favor. Tá, então vamos lá. Ó, a questão diz, ele quer saber quanto que ele tinha de volume inicial, certo? Quando ele tinha a solução de 60 gramas por litro. Aí ele diluiu acrescentando água. Quando ele diluiu acrescentando água, ele obteve a concentração de 40 gramas por litro e o volume de 750 ml. Então, quer dizer que antes ele tinha isso, depois que ele acrescentou água, ele obteve isso aqui. Então, eu sei que foi uma diluição porque a concentração saiu de 60 para 40, diminuiu, certo? De 60 para 40, diminuiu, certo? Ele quer saber quanto que ele tinha de volume, porque ele ficou com 750 no final, certo? Ele ficou com 750 no final, depois que ele acrescentou água, certo? A gente tem que sempre visualizar essa diluição. A diluição eu acrescentei água, então eu acrescentei água no que eu tinha e eu fiquei com 750, certo? Aí eu pego a fórmula. A fórmula de diluição é essa daqui. Sempre vai ser a concentração inicial vezes volume inicial, concentração final e volume final. Aí eu substituo tudo direitinho, no mesmo lugar, na mesma hora. Fazendo aqui a regra matemática, eu obtive a velocidade. Eu estou com física na cabeça. O volume inicial de 500 ml. Certo? Então, no início, através do cálculo que eu fiz, eu tinha no início 500 ml. Já está bem aqui, ó. Então, no início, aqui pelo cálculo que eu fiz, eu tinha 500 ml. Então, eu tinha 500 ml e fui para 750. Certo? Tinha 500 ml e fui para 750. Aí vamos para a lógica matemática. Quanto que eu coloquei em 500 para me ficar com 750? 250, não é verdade? Isso, 250. Eu tinha 500 e fui para 750. Então, é como se eu tivesse colocado aqui de água 250 ml para eu poder diluir essa solução. Então, eu quero que vocês coloquem na cabecinha de vocês que o que acontece aqui? Sempre na diluição, a concentração inicial vai ser maior do que a final. E o volume inicial vai ser sempre menor do que o final, para eu ter uma diluição. E é uma lógica que o volume inicial vai ser menor do que o final, porque eu vou acrescentar água. Toda diluição eu acrescento água.
Se eu acrescentei água, lógico que o volume vai aumentar. Entenderam agora? Sim. Sim? Sim, Natália? Certo. Então, vou apagar aqui para a gente ir para a segunda questão. Segunda não, terceira, né? Para a terceira questão. Ficou manchado. E aí, tá manchando, me dá aqui o álcool. Não, é o bicho limpador ali. Aí, me dá aí rapidinho. Vai apagando aí. Então, gente, vamos para a terceira. Certo? Vamos para a terceira. A terceira diz o seguinte. Vamos só ler aqui a terceira logo. Enquanto é que eu limpo o quadro. Que volume de água devemos adicionar a 10 ml de uma solução 2 mol por litro para torná-la 0,25 mol por litro? Então, eu quero que vocês me digam o que a gente vai fazer aí. Hein? Me digam aí o que a gente vai fazer. Professora, Oi. Diga o ela. quadro não tá aparecendo pra mim. Não, é porque eu tirei aqui para limpar, porque ele tava... Problemas técnicos. Ele tá... Ah, tá, entendi. Tá? É por isso que eu só estou perguntando para vocês primeiro. A questão diz, ó. Vou ler novamente a questão. É só enquanto tá limpando aqui o quadro. Que volume de água devemos adicionar a 10 ml de uma solução 2 mol por litro para torná-la 0,25 mol por litro? O que a gente vai fazer? Como é mol por litro, pode falar, Ana. Tá. A gente vai comprar VF e depois calcular o quanto que foi acrescentado. A gente vai... Então, vamos aqui entender a questão. Eu vou desenhar de novo. Certo? Eu vou desenhar de novo. Ele diz que volume de água devemos adicionar. Então, quanto que eu vou... Tá conseguindo? Meu Deus do céu, peraí. O que tá acontecendo? Quanto que de água... Vai conseguir apagar? Qual o teste aí? Deixa eu ver. Vou fazer aqui um teste, gente, ver se está apagando. Acho que é o cristal que tá... O quadro está dizendo adeus. Ainda bem que hoje é a última aula antes das férias. Quando a gente voltar, vou ter um outro quadro. Depois das férias tem um estúdio, viu? Então vamos lá. Ele quer saber quanto de água eu vou acrescentar. Então eu vou logo fazer aqui, ó. Eu vou ter isso aqui, ó, sempre. Eu vou ter um recipientezinho aqui com a minha inicial e vou ter, depois eu vou ter um outro recipiente aqui com a minha final. A minha solução inicial. Tá bom para vocês a imagem, gente? Tá ficando ruim a imagem, né? Tá desfocando. Eu tô vendo aqui também. Acho que tá voltando o foco, não tá? Acho que é questão de internet. Certo? Tá voltando. Tá voltando, Melhorou? É questão de foco mesmo. Pronto. Eu acho que se o aluno aumentar o brilho do celular, melhora. É? O aluno ou eu? Não. Pronto. Aluno. Pronto, tá melhorando. É porque tem hora que fica procurando foco, eu acho. Tá melhorando. Certo. Então, vamos lá. Eu sempre vou ter uma solução inicial. Depois que eu acrescentar água, ó. Depois que eu acrescentar água, eu tenho uma... Vou botar bem aqui. Água. Eu vou ter uma solução final.
Certo? Isso deu para entender? Não, buscar comida. Isso deu para entender? Você tem uma Tô solução entendendo, tô inicial, entendendo. aí você acrescenta a água e você vai ter uma solução final. Na questão, ele não diz que tipo de solução, certo? Ele não diz que tipo de solução. Aí ele quer saber quanto de água que vai ser adicionado em uma solução, certo? Em que ele vai ter um volume inicial de 10 ml, certo? De uma concentração 2 mol por litro, ó, 2 mol por litro. Mol por litro, que tipo de concentração é? Mol por litro, que tipo de concentração é? Que foi, gente? Ficou todo mundo mudo? Tem alguém aí? Mol por litro, que tipo de concentração é? Estão me escutando? Eu tinha saído, voltei. Pergunta a professora de novo. Mol por litro, que tipo de concentração é? Bora, meu povo! Vocês já estão dormindo hoje. Sexta-feira passada estavam tão animados, tão participativos. O que eu falei ainda há pouco, gente. Na primeira questão, tu já viu com matéria de novo, meu irmão? Concentração molar. Ou molaridade, que é representado pela letra M. Certo? Então, eu vou ter uma concentração inicial mol por litro, que é a concentração molar, a molaridade. Aí, Mas, professora, tipo, a gente também pode colocar esse M como C, não é? Pode? Não. Agora, como está mol por litro, tem que ser M. Ah, tá. Tá? Aí ele diz que ele vai ter uma molaridade final de 0,25. Não é isso? 0,25 mol por litro. É só isso que ele diz, a questão. Ele pede o volume de água adicionado, né, que vai adicionar aqui, quando ele tem uma solução de 10 ml, 2 mol por litro, e que ele fica com uma concentração 0,25 mol por litro. Professora, como é que eu vou saber quanto que ele adicionou de água se ele não me deu o volume final? Certo? Se ele não me deu o volume final. Aí é que vai, que primeiro o que a gente vai fazer? Primeiro eu tenho que encontrar o volume final para depois eu saber quando que adicionou. Não é uma lógica? Eu não tenho como saber quanto que eu adicionei de água se eu não tenho o meu volume final. E como é que eu encontro o meu volume final? Ó, molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Certo? A minha molaridade inicial foi 2 vezes o meu volume inicial, 10, igual a minha molaridade final, 0,25, vezes o meu volume final que eu não tenho. Isso aqui eu estou fazendo para eu encontrar o meu volume final. Então, 2 vezes 10 é quanto? 20. 20. Então, 20 é igual a 0,25 vezes o volume final. Certo? Então, o meu volume final vai ser 20 dividido por 0,25. Deixa eu botar esse aqui melhor. 0,25. Então, o meu volume final vai ser quanto? Quem fez essa conta? 20 dividido por 0,25. Deu quanto? 80. 80. 80 o quê? 80, isso, ml. ml. 80 ml. Então, é meu volume final. Vou botar ele bem aqui, ó. Tô até de outra cor aqui, ó. Então, o meu volume final, eu encontrei agora 80 ml. Certo? 80 ml. Agora, ó,
Eu tinha 10 ml no início. Eu fiquei com 80 ml no final. Então, quanto de água que eu acrescentei? Quanto de água eu acrescentei? 700 ml. Quer dizer, 70 ml. Isso, justamente. 70 70. ml. Porque, olha aí, ó. Se eu for fazer uma continha, gente, eu vou ter que subir aqui, ó. O volume adicionado sempre vai ser o volume final menos o volume inicial. Então, o meu volume adicionado vai ser 80 menos 10. Que o meu volume adicionado, que é o volume de água, 70 ml, se eu quiser fazer conta. Certo? Rapidinho, só pra ver essa parte. Rapidinho. Certo? Ok. Deu para entender? Ou tem alguma dúvida? Sem dúvida. Pedro, ok. Quem mais, gente? Ah, não. Vocês hoje Deu pra entender, deu pra entender. Natália, ok. Ana Vitória, ok. Vocês estão parados hoje, estão me dando uma agonia. Tayane. Então, vamos lá. Hoje, miséria. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do quadro já tá perdendo. Tá que nem o quadro lá da escola. Do primeiro ano. Tem uma turma do primeiro ano que tá desse jeito. Nem apaga mais. Olha. Vamos lá. Nossa, tá complicado aí, ó. Tá. Então vamos para a quarta questão. A quarta questão. Certo? Condição não, viu? Tá coisando aí. Vai ter que limpar. Quarta questão. A quarta questão, vou ler aqui de novo para vocês e vocês vão me dizer o que a gente vai fazer. Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro de ácido clorídrico para torná-la 0,3 mol por litro. Certo? Então, me digam aí o que a questão está pedindo. Vocês vão me dizer o que a questão está pedindo e o que tem na questão. Não, falta mais um. Pode deixar. Tchau. Certo? E aí, me digam aí. O que a questão está pedindo? O que ela quer, a questão? Vem cá, vocês deixaram só o celular ligado, foi? E foram dar uma volta pela Vila Embratel, pelo Paraíso, pelo Saviana. Foi isso, foi? Ele quer saber a quantidade de água que vai ser acrescentada. Eu acho. Pedro e seu eu acho. Então, ele quer saber a quantidade de água que foi acrescentado aonde? Isso, Ana Vitória, a mesma lógica da terceira, justamente. Que foi acrescentado aonde, gente? Ó, Pedro já deu a contribuição dele aí, ó. Ele quer saber a quantidade de água que foi acrescentado. Acrescentado onde? Acrescentado onde? Na solução, eu acho. E qual solução? Eu vou jogar isso aqui daqui para aí. No ácido clorídrico? Na solução, isso. Na solução. Nicole, tá difícil de entender. Na solução de ácido clorídrico. Justamente. Ele quer saber o volume de água que foi adicionado na solução de ácido clorídrico. Essa solução que ele tinha, ele diz o que ele tinha aí dessa solução? Ele te disse o volume, a concentração dessa solução que ele tinha antes de acrescentar água? Gente, eu estou tentando aqui puxar de vocês a interpretação. Fala, prestando atenção, pode falar. Eu estou tentando puxar de vocês a interpretação da questão, porque diluição, o grande lance é interpretar a questão. Se você não interpretar, você fica igual um poste, parado, e tudo vai passando.
certo? Então, ó, a contribuição de peso foi que ele quer saber o volume de água que foi acrescentado. Aí eu perguntei onde que foi acrescentado. Aí, acho que foi Karen que falou, no ácido clorídrico, então na solução de ácido clorídrico. Então eu tinha uma solução, vou desenhando aqui, o que vocês estão falando. Eu tinha aqui uma solução de ácido clorídrico, HCl, aquoso, né, porque é a solução, em que foi acrescentado uma quantidade de água, segundo o Pedro. Foi acrescentada uma quantidade de água numa solução de ácido clorídrico. Então, se eu acrescentei água, eu obtive uma outra solução de ácido clorídrico também, mas eu digo uma outra solução porque ela vai ter uma outra concentração, certo? Então, aqui é a inicial e aqui é a final. Na inicial eu tinha o quê? O que a questão diz? No início eu tenho o quê? Ele tem 300 ml, que é o volume inicial. Isso, gato. Volume inicial, 300 ml. E o que mais? E 1,5 mol por litro, que é a matéria, eu acho. Matéria. Molaridade. É, molaridade. Mas é matéria também, não é? Não. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, isso aí é uma solução. A concentração de solução. 1,5 mol por litro. É a molaridade inicial. Aí, o que mais que ele me deu? Ele deu Ele quer saber a molaridade, o mol final. Certo. E ele quer saber o volume final. Ele deu a molaridade final, que é de quanto? 0,5 mol por litro. 0,5, é? 0,3, desculpa, 0,3. Mol por litro. Mas o que ele quer é o volume de água acrescentado, que eu digo VA. Certo? É isso aí que ele quer, não é verdade? Mas aí, é o mesmo, é como a Ana Vitória falou, é o mesmo raciocínio da terceira. Você primeiro vai ter que encontrar o volume final para que você tenha o volume adicionado. Então, vamos lá. Formulazinha, mesma formulazinha. Concentração inicial, que é a molaridade inicial, vezes o volume inicial. Molaridade final, vezes o volume final. Molaridade inicial, 1,5, vezes volume inicial, que é 300. Igual, molaridade final, 0,3, vezes o volume final. 1,5 vezes 300 dá quanto? 200? Eu acho. 1,5 vezes 300 dá quanto? Quem fez essa questão? Buguei, desculpa, eu dividi aqui, tô louco. Pois é. Dá quanto? 450, né? Quem falou aí? Alguém falou aí, 450. 450 igual 0,3 volume final. Então, meu volume final vai ser 50 dividido por 0,3. Então, meu volume final vai ser 50 dividido por 0,3 dá quanto? 450, gente. É 450. Então, 450 daqui. 450 dividido por 0,3 dá quanto? Quem fez a questão? 450 dividido por 0,3. 1.500. 1.500, isso. Quem falou? 1.500. Ellen, né? 1.500. Ellen. Isso. 1.500. O que, Ellen? 1.500 o quê? ml. ml. Mol por litro. Não, ml, porque é volume. Certo? ml. Então, o meu volume final vai ser 1.500. Certo? O meu volume final vai ser 1.500. Agora, observe, ó. No início, eu tinha
300 ml. No final, eu fiquei com 1.500. Então, quanto de água que eu adicionei? Eu tinha 300. 1.200 ml. 1.200, isso, gato. Então, se eu for fazer o cálculo, eu posso fazer da seguinte forma. O volume adicionado é igual ao volume final menos o inicial. O volume adicionado vai ser volume final, 1.500, menos o inicial, 300. Então, o volume adicionado é igual a 1.200 ml. Certo? Ok? Tranquilo? Sem problema nenhum? Sim. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Jason, tudo bem, Jason? Jean, Cauane. Sem dúvidas? Letícia, sem dúvida, meu bem. Sim, o quê? Sem dúvida, tá certo. Tudo certo, Letícia. Então, vamos lá. Então, vamos para a quinta questão. Agora, deixa eu aqui na minha lida, porque o meu contra-regra saiu na lida de apagar o quadro. Olha, agora até que deu, bacana. Era só para ele trabalhar quando estivesse aqui. No retorno, vamos ter que ter outro quadro. Porque esse aqui já deu o que tinha que dar. E o quadro não é nem meu, né? É de Alice. É porque ontem ela escreveu demais, ontem à noite, brincando de dar aula. Aí acabou com o quadro. Certo, gente? Então vamos para a quinta questão. Vamos lá. A quinta questão, ela tem um contextozinho, né? A última questão eu botei assim um contextozinho para ver como é que está a questão da contextualização de vocês. A quinta questão diz: um analista em laboratório precisa preparar 500 ml de solução aquosa de ácido clorídrico na concentração de 0,120 ml, a partir do reagente de ácido clorídrico concentrado, que possui concentração de 12 mol por litro. O volume de ácido acrescentado deve ser utilizado para o preparo de uma solução desejada Então, ele quer saber o volume de ácido concentrado que deve ser utilizado para o preparo da solução desejada. Então, vamos lá. O que eu tenho? O que eu preciso? Me digam aí. Deixa eu ver. Interpreta essa questão aí para mim. Vamos lá. Não sei. Eu fiz, mas como eu não copiei a pergunta, eu não tenho certeza. Agora. Olha aí, ó. Vou ler novamente para vocês. Vamos interpretar essa questão juntos. Ele diz: um analista em laboratório precisa preparar 500 ml da solução. Se ele precisa preparar 500 ml de uma solução de ácido clorídrico, esse volume, ele é inicial ou é final? Final, justamente. Então, tranquilo. Então, vou fazer meu desenho aqui, bonito. Vamos fazer aqui o meu desenho. Sempre eu boto 2 potinhos, né? Um é inicial, o outro vai ser final. Eita, final, certo? Então, ele está dizendo que o analista em laboratório precisa preparar 500 ml da solução, né? Então, se ele precisa preparar 500 ml da solução, Joiciele disse que esse vai ser o volume
Final, 500 ml. Correto. Vou continuar aqui a leitura. Uma solução de ácido clorídrico. Na concentração de 0,120 mol por litro. Essa concentração é final ou inicial? Porque ele diz que ele precisa preparar 500 ml de uma solução na concentração de 0,120 mol por litro. Então, essa concentração vai ser o quê? Eu coloquei final também. Final, justamente, Jacine. Justamente, então. Porque ele diz que o analista de laboratório, ele tem que preparar uma solução de 500 ml numa concentração de 0,120 mol por litro. Então, lógico que essa concentração também vai ser final. Tudo é questão de interpretação. Certo? Vamos continuar aqui na questão. A partir do reagente de ácido clorídrico concentrado. Então, esse aqui que ele tem lá no laboratório está concentrado. Que possui concentração de 12 mol por litro. Então, esse 12 mol por litro vai ser o quê? Uma concentração inicial. A concentração inicial. Então, a molaridade inicial é 12 mol por litro. Porque ele tem no laboratório a solução concentrada na concentração de 2 mol por litro. Justamente. Aí ele vai continuando. Ele quer saber o volume de ácido concentrado que deve ser utilizado para o preparo da solução desejada. Ele quer saber o que, então? Qual o volume inicial? Isso, meu amor. Ele quer saber o volume inicial. É isso aí, Joiciele. Gostei de ver na interpretação. Todos entenderam isso aí? Essa interpretação? Sim, entendi. Só não tinha conseguido fazer. Entendeu, Tássila? Certo. Na Vitória. Karen, cadê você? Está sumida hoje? Tá varrendo casa, Karen? De novo. Hoje você está sumida aí. Cauane, entendeu, Cauane? Jean. Jean, tu tá me devendo as atividades, Jean. Daiane, entendeu, gata? Essa interpretação? Sim. Certo? Então, olha, ele quer saber, agora pelo desenho, ele quer saber quanto da solução ele tinha antes, da solução concentrada, quando ele tinha a solução 12 mol por litro, para que ele prepare uma solução de 500 ml, 0,12 mol por litro. E isso aqui, gente, se a gente tivesse presencial, vocês iriam estar preparando com a professora Marta no laboratório, certo? Vocês iam ter uma solução concentrada lá, porque os vidros dos reagentes, eles vêm concentrados, certo? Vem aqueles reagentes concentrados e vocês iriam preparar algumas soluções com concentrações menores para que a gente fizesse experimentos, certo? Ou então vocês iam ter o reagente em pó e iriam preparar as soluções. E antes de preparar as soluções, vocês iam ter que fazer os cálculos para que desse certinho a solução preparada, certo? Mas se Deus quiser, né, a gente consegue se livrar logo desse vírus, né, para que a gente volte a fazer nossas atividades. Porque isso aqui, gente, vocês podem fazer em casa, essa diluição, com materiais alternativos, no caso, um suco, né, um café e tal. Aí vocês podem fazer o cálculo, medir o volume, tudinho, com materiais que não são perigosos. Agora, como aqui é ácido clorídrico, sulfato de sódio, como a gente já viu aqui, isso aqui a gente só poderia fazer em laboratório, porque também só tem laboratório, a gente não tem dentro de casa,
certo? Ok? Então, mas a gente pode fazer em casa. Se vocês quiserem preparar as soluções em casa, ó, outra dica que a gente pode fazer também a questão do preparo da diluição da água sanitária para higienizar a casa, né? Vocês sabem que é bem interessante a questão da higienização da casa. Mas vou já explicar isso para vocês que a gente vai fazer. Isso aí vai ser top das galáxias. Certo? Então, já botamos aqui no desenho, agora vamos para o cálculozinho bonitinho. Então, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. A minha concentração inicial, 12. O meu volume inicial não tem. É o que ele quer saber. A minha concentração final, 0,12. Certo? Vou descartar o zero. Vezes 500. 12. Aqui fica 12 VI, né? 0,12 vezes 500. Dá quanto? 60. 60, isso. 60. Então, o meu volume inicial vai ser 60 dividido por 12. Então, o volume inicial... É igual a 5 ml. Isso, gato. 5 ml. Então, no início, né, ele teria que ter 5 ml da solução concentrada, ó. Vou botar bem que essa aqui é a concentrada. A concentrada, de HCl, de ácido clorídrico. Então, ele tinha que ter 5 ml dessa solução concentrada para ele produzir essa daqui. Então, vou só visualizando aqui, se essa daqui é 5 ml, quanto que ele vai acrescentar de água para que ele chegue a essa solução de 500 ml? 495. 495. Quem está falando, que eu não estou conseguindo captar, identificar a pessoa? Vando. Ah, Evandro, cadê a tua atividade, Vando? Que não chegou para mim. Tu mandou? Hein, Vando? Não mandei não, tava com problema no Wi-Fi, professora. Ah, tá. Tava com problema no Wi-Fi. Eu me admirei. Aí ele parou de... Ele tinha parado. Aí eu tava, tipo, indo na casa da minha prima, que tinha Wi-Fi lá, e eu ia responder algumas atividades. Ah, tá. Mas eu vou mandar mais logo. Eu achei estranho, que hoje de manhã, ontem eu verifiquei e não tinha. Aí hoje de manhã disse, a atividade de Wanda ainda não está aqui. Eu pensei que hoje de manhã já ia estar. Certo? Ok, gente? Então, para eu ter essa solução, eu teria que no início pegar 5 ml dessa solução concentrada e acrescentar 495 para me chegar em 500 ml. Certo? Ok? Alguma dúvida? Não. Tá dando para entender, gente? Tudinho. Por favor. Sim. Genilson. Tá dando para entender, meu querido? Shirley. Gata, tá dando para entender? Tayane. Raíssa. Fernanda. Me digam aí, vocês estão entendendo? Por favor. Sim, professora. Certo, Shirley? Ok. Eu tô entendendo sim, professor. Fernanda. Minha filha tá entendendo. Genilson. O que é a tua maior dificuldade, Natália? Entender um pouco? Não, Berti, cadê tuas atividades, meu amor? Você tá entendendo? Hein? E não, Berti. Eu tô imaginando tu igual o desenho que tá aparecendo aí. Cauã! Tá entendendo, gata? Genilson, cadê você? Eu entendi, não perti?
Certo, gente? Então, vou apagar aqui. Qual a parte que tu tá com dificuldade, Natália? Diz aí, meu amor. Então, ó, a gente terminou essa parte de diluição com essas 5 questões. Volto a repetir para vocês. Eu coloquei quarta-feira. Não sei se alguém já viu. No questão no começo, né, Natália? Acho que está na questão da interpretação, de como separar, desenhar, né? Isso, a minha filha vai ter que treinar bastante. Eu coloquei para vocês se deliciarem aí nesse mês de julho, certo? Para que vocês... Porque assim, essa questão, Natália, de interpretação é mais fazendo questões, tá? Você vai fazendo questões, eu fazendo questões, que vai melhorando a questão da interpretação. Às vezes a gente tem que ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, infinitas vezes, até conseguir. Não precisa ter pressa em responder as questões, certo? Porque agora, né? Agora, no Enem é diferente, porque vocês têm no máximo, parece que é 2 minutos e meio para cada questão. Então, vocês têm que treinar isso agora, certo? Então, essa questão de diluição, gente, no resumo da ópera é isso. Ele sempre vai querer o volume adicionado, ou o volume inicial, ou o volume final, ou a molaridade inicial, ou a molaridade final, certo? Ele sempre vai querer isso. Uma dessas coisas. Então, você tem que interpretar, porque às vezes, eu acho que foi o que ficou um pouco na dificuldade de Natália, na questão, né, Natália, de entender para ir tirando os dados, né? Eu creio que tenha sido isso, para saber na hora da leitura quem é inicial e quem é final, né? Isso, é 13h30 Jean, o simulado. Então, quem é inicial e quem é final. Então, isso só minha filha vai lendo e vai testando, certo? E vai prestando atenção na leitura e vai separando os dados. Por isso que eu gosto que, assim, no início, eu sei que eu não desenho muito bem. Isso aí eu tenho certeza na minha vida, né? Essa cruz eu levo comigo, de eu não saber desenhar. Mas eu sempre no início de diluição eu faço os desenhozinhos, que é para ver se fica mais fácil para vocês a interpretação. Certo, meus amores? Então, só quero, antes de finalizar com vocês, eu quero que a gente relembre concentração. Todas as concentrações que nós estudamos. Vamos lá. Bota aqui no pincel. A primeira concentração que nós estudamos foi a concentração em massa ou concentração comum, que é o quê? É a relação da massa do soluto pelo volume da solução. Então, eu vou ter a concentração em gramas por litro, em miligramas por litro, porque é a massa do soluto pelo volume da solução. Isso é concentração comum, concentração em massa. Nós estudamos também densidade. Densidade é o quê? É a massa da solução pelo volume da solução, que também pode ser dado em gramas por litro, porque é massa e volume, e é mais utilizado, gente, em gramas por centímetros cúbicos, certo? Ela vem mais em gramas por centímetros cúbicos, que é o volume, certo? Esse volume aqui, centímetros cúbicos, é a mesma coisa que ml, tá lá nas primeiras aulas, certo? Aí depois a gente estudou molaridade, que também é conhecido como concentração em quantidade de matéria ou concentração molar, que é representado pelo N, certo? É a relação entre o quê? O número de mol do soluto pelo volume da solução. Por isso que é mol por litro. Número de mols, eu sei que é a massa pela massa molar. Se é do soluto, aqui tudo vai ser do soluto. Então, eu tenho essa fórmula aqui, ó.
Molaridade é a massa do soluto pela massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros. Porque eu sei que isto aqui é número de mols, que é essa daqui. Então, número de mols por volume. Nós estudamos molaridade, que é o W, que vem ser o quê? A massa do soluto. Não, vou botar a fórmula inicial. Vou botar aqui. É o número de mols do soluto pela massa do solvente. Então, por isso que fica mol por quilograma. Em que eu sei que N1 é isso aqui, então o meu W vai ser a massa do soluto pela massa molar do soluto vezes a massa do solvente em quilograma. Obrigatoriamente em quilograma. Aí nós estudamos também título. Título em massa. Vem ser a massa do soluto pela massa da solução. Título em volume. Volume do soluto pelo volume da solução. O que mais que nós estudamos? Fração molar, né? Que é representado por X. Que para o soluto eu vou ter número de mols do soluto pelo número de mols da solução. E a fração molar para o solvente é o número de mols do solvente para o número de mols da solução. Então, eu preciso sempre calcular o número de mols, que é por esta fórmula aqui, ó. E, por fim, diluição, que vai ser a concentração inicial vezes o volume inicial, igual a concentração final vezes o volume final. Certo? Então, nós Vai ter ppm, não, professora? e ppm, justamente. Não, meu irmão, tem não. Fala aqui. E ppm, que é parte por milhão. É uma parte do soluto em 1 milhão de partes de solução. Certo? Então, aqui, ó, ppm, que eu tenho 1 grama de soluto em 1 milhão, que é 10 a sexta, de solução. Certo? Que é ppm. Então, nós temos esta fórmula, né? Esta fórmula. Vou botar essa daqui. Esta daqui. Esta. E esta. Que foram todas as que a gente estudou. Certo? Todas as que a gente estudou. Certo? Então, isso aqui tá no simulado e também tá nas questões que eu deixei quarta-feira, para que vocês vão treinando no mês de julho. Certo, gente? Então, deixa eu ver aqui minha câmera. Deixa eu olhar aqui vocês. Vocês podem tirar aí de fixar a tela do quadro, certo? Podem vir aqui para minha tela, que está travada. Deixa eu ver aqui. Pronto, voltou. Certo, gente? Então, olha para vocês observarem, eu estou vendo que alguns estão com algumas dificuldades, né? Ainda, né? Em questão de interpretação, em questão de, às vezes, até mesmo do próprio conteúdo. Mas é porque vocês precisam dar uma estudada a mais. Certo? Vocês precisam dar uma estudada a mais. Então, essas questões que eu deixei, essas 20 questões que eu deixei para o mês de julho, é para que vocês treinem, gente. Certo? Não fiquem com raiva de mim, não. Certo? Porque eu preciso, como eu digo sempre para os meus alunos,
Isso aí, eu já sei. Eu já passei por essas etapas de vocês, certo? Eu já passei pelo ensino médio, eu já passei pela faculdade, eu já passei por uma pós-graduação, certo? Então, essa parte aí toda eu já sei. Quem está precisando agora são vocês. Também vai passar. Quando vocês já estiverem na faculdade, aí vocês já vão estudar algo específico. Mas, por enquanto, vocês precisam disso, certo? Vamos tentar desobstruir esse negócio de motivação, né? Que eu tô desmotivado, não sei o quê. Você tem que tirar a motivação de dentro de você, aquilo que vem de dentro para fora, certo? Vem de dentro para fora. Você precisa tirar a motivação de dentro de você para você estudar. E normalmente a gente se motiva, gente, quando a gente se planeja, certo? A gente se motiva quando a gente se planeja. Eu digo por experiência própria agora. Enquanto deixa eu ver, tá até aqui. Deixa eu pegar bem aqui. Enquanto eu não pegava essa agenda aqui, ó, que eu ganhei no início do ano desde Galvão, e comecei a fazer, ó, os meus planejamentos, o que eu tenho que fazer da escola, certo? O que eu tenho que fazer aqui da escola, ó, tá aqui, ó, mês de junho, aqui, ó, tudinho. Os planejamentos, ó, tudo que eu tenho que fazer, eu ficava desmotivada, certo? Eu ficava desmotivada porque eu não dava conta. Então, quando eu não dava conta, me desmotivava, certo? Aí, o que eu comecei a fazer? Isso eu já tinha sempre comigo, né? Mas aí eu tinha esse negócio de estar em casa, a gente dá uma relaxada, né? Então, essa questão de se planejar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que listar o que eu tenho que fazer. Quais as atividades que eu tenho que fazer? Certo? Eu já falei para vocês, na época de vocês que eu estava estudando, assim, no ensino médio, eu botava desde a hora que eu acordo, né? A hora que eu acordo, tomo café, tomo banho, tal, escovo o dente. Até isso eu botava, até escovar o dente, certo? Então, é necessário a gente se planejar. Porque a gente se planejando, cada vez que eu passo esse marcador de texto em algo que eu já fiz, eu vou já passar o marcador de texto na aula online do segundo ano às 10 horas. Eu vou já passar o marcador de texto ali na parte que eu escrevi ali na minha agenda. Cada vez que você passa o marcador de texto, eu me sinto mais realizada e mais motivada a fazer o resto das coisas que eu tenho que fazer. Certo? Assim, é uma experiência minha que eu passo para vocês, certo? Então, façam um planejamento de vocês, até nas férias, gente. A gente diz férias, né, em julho, porque vocês não vão estar com aquelas atividades toda quarta-feira chegando, né? Vocês vão passar esse mês sem atividade chegando, mas vocês precisam estudar. Precisam extremamente estudar. Justamente, Natália, a gente fica assim, ó, depois eu estava trabalhando, digo sinceramente para vocês, eu logo no início dessa pandemia, que a gente saiu de sala de aula, saiu da escola, eu trabalhava, eu entrava pela madrugada. Às vezes eu estava no início tendo só umas 3 horas de sono, e não era nem um sono, assim, porque minha mente ficava trabalhando direto. Eu ficava pensando em tudo que eu tinha que fazer que eu não tinha dado conta, certo? Eu sentava aqui nesse meu lugarzinho de trabalho que eu reservei aqui em casa para mim, às vezes de 7h30 da manhã, às vezes eu até comia aqui mesmo, certo? Comia aqui mesmo, nem comida eu estava fazendo, certo? Eu estava comprando comida, ou então eu pedia para a mamãe mandar comida para mim, certo? Para ver como é que eu estava assim, certo? De tanta loucura de trabalhar, porque eu não estava me planejando. Depois que eu parei, para tudo, Charlene. Vamos voltar ao seu planejamento. Porque dentro da escola eu fazia meu planejamento, fazia primeiro horário, fazer isso. Segundo horário, dar aula na turma 200, por exemplo. Terceiro horário, eu fazia assim meus horários do primeiro ao nono, certo? E como é que em casa eu não estava fazendo isso? Certo? Então, quando eu comecei a botar da minha agenda, tudo que eu tinha que fazer durante o dia, eu faço de um dia para o outro. Pronto, às 5 horas, 5h30,
5h30 eu já terminei as minhas coisas, certo? E eu já podia dar conta da minha filha, né? Já dar conta de jantar, de arrumar a casa, passar para o meu outro turno, como se eu estivesse na escola. Quando eu chego em casa, eu ia fazer essas coisas, certo? E aí eu comecei, como a Natália disse, ficar muito feliz. Cada vez que eu passava o marca-texto, eu ficava muito feliz, e isso me motivava. E eu não sentia tanto cansaço. Hoje em dia, não estou me sentindo tão cansada como logo no início. E olha que agora começou as aulas online, a gente acaba se cansando um pouquinho mais, né? Mas eu não me sinto cansada. Eu me sinto mais motivada, certo? Eu me sinto muito mais motivada. Então é isso que vocês precisam. Eu não posso dar motivação para vocês. Fernanda não pode dar motivação para vocês. Lívia não pode dar motivação para vocês. A motivação, ela vem de dentro para fora. Eu tenho que motivar. Eu sei, gente, que vocês devem estar cheios de tarefas em casa para fazer. Eu fico brincando, mas recado, porque eu sei que tem, né? Eu sei que vocês têm que ajudar em casa. Quem tem irmão pequeno tem que ajudar, às vezes, a cuidar, né? Quem tem às vezes pode ter uma mãe grávida, tem que ajudar, porque com a gravidez fica mais difícil de trabalhar, de fazer as coisas dentro de casa. Os pais que estão saindo de casa para trabalhar, vocês têm que ajudar a manter a ordem de casa, às vezes até que fazer a comida para vocês mesmos comer e para os que ficaram dentro de casa. Isso tudo eu entendo, certo? Mas se você se planejar, você consegue. Porque eu estou conseguindo me planejar em todas as atividades que eu tenho que fazer, que não é poucas que a gente tem que fazer, para enviar para a escola, para enviar para vocês e tal. Eu também tenho que fazer a comida, né, para minha filha, com meu marido, que sai para trabalhar, certo? Eu tenho que fazer também, tenho que manter a ordem dentro de casa. Aí a gente já tem a ordem. Quem bagunçou, arruma, né? Quem bagunçou, arruma. Então, a gente tem esse controle dentro de casa. Se sujou, lava. Já estou até botando a minha filha, que tem 4 anos, mas eu boto um banquinho ali, ela já lava um copo, que ela tomou o suco, certo? Então, a gente vai se reorganizando. Eu tenho que acompanhar a aula dela todo dia de tarde, ela tem aula. Eu tenho que acompanhar, porque ela não consegue, assim como vocês, né? Então, é complicado. Mas se a gente se organiza, dá tudo certo. A gente fica feliz, certo? Então, fiquem organizando, certo? Organizando a vida de vocês. Coloquem no papelzinho, coloquem colado em alguma coisa e vão terminando de fazer, vão passando o marca-texto, vão passando, não tem o marca-texto, vai passando a caneta mesmo, riscando assim, ó, risca com toda a vontade. Pronto, esse eu consegui, certo? E assim vocês vão aprendendo a se organizar e vão estudando também, aprendendo a estudar. Certo, gente? Isso que eu queria falar com vocês, que hoje, né, nossa última aula, não vai ser a última aula online, né, porque a gente está com uma previsão de retorno em agosto, mas a gente não sabe, vai depender do número de casos, se vai diminuindo ou vai aumentando, né, e a priori volta, logo nas primeiras semanas, volta o 3º ano, então a gente ainda deve continuar com essas aulas assim. Certo? Então eu espero que... Eu fico triste porque vamos supor que tenha uns 35 alunos em cada turma, em média, né? Então a gente tem mais de 100 alunos no 2º ano. E olha quantos tem assistindo a aula hoje, né? Vocês conseguem dar uma visualizada aí, certo? Isso às vezes deixa a gente triste, né? Às vezes eu sei que alguns é questão de internet, eu entendo isso, certo? Mas eu queria que vocês dessem esse feedback aí, certo? Pra gente, de responder, se organizar para responder as atividades passadas, certo? Assista a aula, com certeza são guerreiros mesmo. Assistem a aula. Quem ainda não fez todas as atividades, vai lá, vê lá nas atividades pendentes. Eu tenho uma atividade pendente lá do dia 3 de junho. Assista a aula referente, faça a minha atividade. Então, para quem tá de férias, né? Quem respondeu tudo, tá tudo lá verdezinho, né?
lá na minha planilha está tudo lá verdezinho, está tudo lá entregue. Esse pode ir se organizando para estudando, revendo o conteúdo. Agora, quem não está, é bom verificar as atividades pendentes e fazendo e enviando. Certo, meus amores? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Tentem também relaxar nesse mês de julho. Coloquem tempo para tudo, até para relaxar. Certo? Coloquem tempo para tudo. Obrigado, professor. Certo? Coloquem lá Valeu por dar o uma tempo de ajuda. lazer de vocês. Mas, professor, eu não posso ainda estar saindo de casa para ter meu lazer. A gente faz lazer dentro de casa. Eu faço meu lazer dentro de casa. Eu fiz meu arraial dentro de casa. Certo? Eu faço meu lazer, eu brinco aqui, pego umas latas, às vezes, de leite e faço brincadeira aqui com a minha filha. Certo? Então, a gente procura dentro de casa. Certo? Eu sei que já estão liberados alguns parques, né? Como o Rangedor, praia, para pelo menos passear, assim. Tá? Então, se puderem, gente, façam o lazer de vocês. Certo? O lazer não é sempre só sair de casa, não. Botem no horário de vocês um lazer para vocês, que é para, certo? Limpar a cabeça. Certo? Ok? Então, até o retorno. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar pelo WhatsApp, certo? Perguntar alguma coisa pelo WhatsApp. Aí eu vou respondendo de acordo com o que eu vou vendo, tá bom? E um beijo, certo? Para vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem, por favor, se cuidem. Cuidem da família de vocês, certo? Fiquem com Deus. Tchauzinho e até agosto. A gente se encontra.